Olá pessoal, estamos aqui para a nossa 7ª aula de contabilidade intermediária, onde iremos aprender sobre o plano de contas e sobre os fatos que podem ocorrer dentro dessa empresa. O plano de contas, ele tem uma importante função dentro da empresa. Como a contabilidade, retomando aí o objetivo dela, para frisar bastante, tem como função gerar relatórios para o auxílio nas tomadas de decisões dentro das organizações, o plano de contas é fundamental para que essa empresa consiga relatórios coerentes com a sua estrutura. A base para a geração desses relatórios está no plano de contas. Um plano de contas bem organizado possibilita ser bem utilizado, o aumento da qualidade dos processos de escrituração e, consequentemente, dos relatórios, favorecendo tomadas de decisões mais assertivas. O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade. Sem um bom plano de contas, os relatórios não farão sentido para a organização, ou seja, não poderão ser um auxílio para essa tomada de decisão. Mas para gerar um bom plano de contas, o que eu tenho que ter? Primeiramente, um bom plano de contas deve permitir a isenção de novas contas, possibilitando acompanhar o desenvolvimento da empresa. O que isso quer dizer? O meu plano de contas ele sempre deve ter um espaço para incorporar uma nova conta. Esperamos que a empresa cresça e com o crescimento da empresa precisaremos de uma melhor separação dentro desse plano de contas. Ou seja, se eu deixar o plano de contas fechado, um plano de contas rígido, onde não pode ser modificado, ele passará a não ter uma boa função dentro dessa empresa. No seu planejamento e estruturação, deve-se tomar o cuidado para que a nomenclatura de contas seja clara, de fácil compreensão pelos usuários e os responsáveis pelo processo de escrituração. Quando a gente fala contas de nomes claros, deve ser bem nítidos. Por exemplo, uma conta no plano de contas, banco conta movimento. Fica nítido que é uma conta aonde as outras contas dentro dela são as contas dos bancos da empresa, na qual ela movimenta. Outro exemplo, conta fornecedores. Já sabe que dentro dessa conta estará todos os possíveis fornecedores da empresa. Um exemplo de uma nomenclatura não muito boa, móveis e utensílios. Não é uma nomenclatura muito usual. Poderíamos separar em móveis e em outra coisa, em duas contas separadas, trazendo assim uma melhor referência ao plano de contas. Pela lei, o plano de contas ele deve ser estruturado de determinada forma. Primeiramente, o ativo. Ele deve ser em grau decrescente de liquidez e em dois grupos, sendo eles o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante são as contas que se encerram no período, ou seja, não podem ultrapassar mais de um período. Uma duplicata a receber até o final do período nomeado no balanço patrimonial. Já o ativo não circulante, serão registradas as contas para períodos posteriores, também os imobilizados da empresa, seja eles terrenos, prédios, veículos, entre outros. No passivo, serão classificados em passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Passivo circulante e passivo não circulante segue o mesmo critério do ativo. Já o patrimônio líquido, ele é dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesouraria e os prejuízos acumulados. Posterior, temos aqui fatos contábeis. Todo fato que ocorre numa organização deve ser registrado conforme trabalhamos em lançamentos contábeis. Podem ocorrer 3 tipos de fatos: os permutativos, os modificativos e os mistos. Os fatos permutativos são os fatos que ocorrem no período, ocasionando mudança no patrimônio da entidade, porém sem alterar a situação líquida da empresa. O que isso quer dizer? São os fatos que não geram lucro ou prejuízo. Eles apenas permutam os valores de uma conta a outra. Por exemplo, compra de mercadorias à vista no valor de 10 mil, sendo o pagamento efetuado com cheque. O valor do ativo e do passivo será o mesmo, apenas houve a transição de 10 mil da conta banco
para a conta mercadorias. Os fatos modificativos são os que alteram a situação patrimonial da empresa, ou seja, geram lucros ou um prejuízo no período. Como ocorre a alteração na situação líquida, podemos dizer que quando aumentam são um fato modificativo aumentativo e quando diminuem serão um fato modificativo diminutivo. Bom, os fatos modificativos aumentativos são os que gerarão lucro e os modificativos diminutivos o que gerarão prejuízo para a empresa. Os fatos modificativos eles estão muito ligados às operações das empresas, seja ela com os sócios ou como mercadorias que já trabalhamos. E os fatos mistos são aqueles que, além de gerar um lucro ou um prejuízo, tem também a permutação de contas dentro da empresa. E como geram lucro ou prejuízo, os fatos mistos também podem ser mistos aumentativos, no caso de lucro, e diminutivos, no caso de prejuízo. Muito obrigado por assistir a nossa 7ª aula. Fico aguardando vocês para a 8ª e última aula do conteúdo.